Olá, eu sou Aurora Cabaleiro e apresento aqui o trabalho intitulado Segunda Arte Atual Paraibana, 1990, Considerações a partir da Crítica Decolonial e de Gênero. Escrevo juntamente com Laila Gabriele, também aluna da graduação de Artes Visuais pela UFPB, e os professores Fabiola Alves e Robson Xavier. Sou aluna PIVIC do projeto Fora do Eixo, História das Exposições de Arte Invisibilizadas, com coordenação do professor Robson Xavier. E esse grupo se propõe primordialmente a pesquisar o cenário de arte da Paraíba, inicialmente nas décadas de 1980 e 90, a partir de uma perspectiva da história das exposições. Dentro desse recorte, está a segunda Mostra de Arte Atual Paraibana, que aconteceu no ano de 1990. E nesse trabalho, nós nos propomos a realizar um resgate de narrativas que envolvem a segunda mostra e o seu contexto da época, através de uma perspectiva da crítica decolonial e do feminismo pós-colonial. Bom, a segunda mostra de arte atual paraibana aconteceu na Fundação Espaço Cultural, em João Pessoa, envolvendo 95 artistas de diversas cidades do estado e aproximadamente 270 obras. As duas edições da exposição foram uma espécie de pronunciamento da classe artística em reação à exposição Momentaufnahme, Arte Atual de Berlim, que aconteceu em 1987. Os artistas da época se reuniram para uma espécie de autoafirmação da produção e da riqueza da produção que existia no Estado. Bom, aqui eu trago duas informações importantes sobre a exposição, que é a quantidade de curadores provenientes de São Paulo e Rio de Janeiro, que vieram em 12, que contrasta com a quantidade de curadores da Bahia, Pernambuco e Paraíba, portanto, proveniente do Nordeste, que eram 6. Diante desses números, eu trago o depoimento de um dos curadores do Rio de Janeiro, Reinaldo Royals, que tem as seguintes palavras. Ela, a exposição, ainda deixa um pouco a desejar, na medida em que esses padrões artísticos ainda são por demais abertos. Eu acho que a arte não pode ser confundida com democracia. Eu acho que é um avanço muito grande na medida em que é uma tentativa sincera e esforçada da Paraíba, a arte paraibana, conseguir se atrelar ao discurso da arte contemporânea. Esse depoimento está presente no vídeo intitulado Artistas Tifoides, volume 2, disponível online, produzido pelo artista Rodolfo Ataíde, que também participou da segunda mostra. Bom, diante dessas informações, nós estabelecemos um primeiro ponto de discussão no trabalho, que é a tensão hierarquizante na relação entre Sudeste e Nordeste. Bom, essa tensão se dá principalmente por um imaginário que está imposto à região Nordeste, de região atrasada, pobre, que está constantemente na tentativa de se atrelar a essa contemporaneidade, a esse progresso, sem nunca conseguir, de fato. Portanto, uma relação de centro e periferia que se estabelece entre esses dois polos do país, e Quinteiro, Figueiredo e Elizalde vão colocar que o modelo colonial de dominação imposto ao território latino-americano produziu ecos de semelhantes relações na sociedade através da colonialidade. Bom, os autores ressaltam que a colonialidade ela sobrevive ao colonialismo, a esse modelo de dominação. E isso se reverbera, se perpetua na sociedade, nas mais diversas relações sociais, e está evidente nesse depoimento do curador Reinaldo Royals e na nossa constante tentativa de intercâmbio com o Sudeste sem
êxito de relação igualitária. Bom, a segunda parte do artigo se dedica às mulheres participantes da segunda mostra Arte Atual Paraibana. E dos 95 artistas selecionados, apenas 16 são mulheres. E nós colocamos duas questões, que são, na verdade, duas provocações à reflexão. Não haviam artistas mulheres em número suficiente na Paraíba para equilibrar a conta final, ou o suposto caráter inclusivo da mostra foi somente dedicado aos artistas homens. Outra informação interessante de ser ressaltada é que no mesmo ano, de 1990, também aconteceu a primeira edição de um projeto denominado Brasil Concentrado, que levou 16 artistas brasileiros para Berlim, numa grande exposição coletiva, e 5 desses artistas eram paraibanos e todos homens. Bom, a partir disso nós trazemos alguns pontos para traçar essa discussão, que é inicialmente o papel do outro, representado pela mulher no patriarcado, que bom, um papel de desigualdade, de subalternidade, e resulta no que Jardim Carlos vão colocar, que é a dupla colonização da mulher. A própria prática do patriarcado, ela é um modo de controle que se soma ao colonialismo. Então, a mulher, ela passa por esses duas camadas de colonização. O colonialismo propriamente dito e o patriarcado, que a coloca nessa segunda situação de subalternidade. Bom, Perrault e Zácara vão trazer que essa condição gera um silenciamento da mulher na história, que é impedida de contar suas próprias narrativas, de ter suas falas protagonizadas e suas vivências. Isso se estende para todas as esferas da vida da mulher, inclusive para a área do trabalho, para a sua força de trabalho, e inclusive para a profissão de artista, que demorou um longo período para se estabelecer como profissão para as mulheres, que eram sempre vistas como amadoras. Perrault, inclusive, vai colocar que as qualificações profissionais das mulheres são muitas vezes vistas como qualidades intrínsecas à sua condição de mulher e, portanto, sua força de trabalho acaba invisibilizada. Bom, desse modo, essa pesquisa está alinhada com os propósitos da crítica decolonial feminista na perspectiva do resgate da atuação das mulheres na história da arte. Então, através de outros modos, dessa busca por outros modos de contar a história, nós tentamos estabelecer modos de pensar e de fazer a história da arte que sejam alternativos a essa perspectiva hegemônica do homem branco. Então, esse trabalho ele está dedicado a resgatar essas narrativas centrais, que também estão, de certa forma, perdidas no estado da Paraíba, mas também as narrativas de margem e os questionamentos sobre essas narrativas centrais. Bom, é importante ressaltar aqui que esse processo é lento, é a pequenos passos, por um motivo óbvio de perda de documentação, de apagamento, de invisibilização da mulher nas suas mais diversas esferas, e por isso mesmo nós fazemos questão de ressaltar o nome de cada uma das mulheres participantes da mostra, que aconteceu em 1990. São elas Lena, Marta Santos, Lúcia de Fátima, Narcisa Souza, Rosa Queiroz, Rose Catão, Valéria Pepe, Alice Vinagre, Dori Fock, Eliane Quirino, Josélia Dantas, Letícia Lucena, Maria Magalhães, Marlene Almeida, Pepita, Rosilda Sá e Zilene Neiva. Aqui está a parte da biografia utilizada para a nossa discussão,
E eu agradeço ao evento, agradeço ao espaço para ressaltar e tornar a história dessas mulheres mais evidente e, e fazer com que elas protagonizem sua história.